gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos então o domingo, a Epifania do Senhor. Então essa solenidade que em sintonia com toda a celebração deste tempo do Natal, nós vamos então pouco a pouco fazendo a passagem para início também da vivência depois já a partir do próximo domingo deste tempo comum. Assim, a solenidade da Epifania, na verdade, nos lembra a experiência de um Deus próximo e que se tornou, de certa forma, presente na história de cada um e cada uma de nós. Epifania significa manifestação. Deus veio ao nosso encontro de uma maneira única em Jesus. Ele é a luz dos povos. Isso quer dizer que a revelação de Deus em Jesus é para todos, não para uns poucos. Em sua busca de Deus, os pagãos são ajudados pela sua própria sabedoria, simbolizada pela estrela, e não chegam à fé de mãos vazias. O ouro representa o que cada um tem, o incenso, o que cada um deseja, a mirra, o que cada um é. Damos a Deus os nossos haveres, os nossos desejos e a nossa miséria. E Deus nos dá o seu tesouro, o Filho amado, que nos ama até dar a vida por nós. O ouro, o incenso e a mirra também lembram o ofertório que somos todos nós. Então, no Evangelho da infância de Jesus, que Mateus nos narra, encontramos algumas diferenças em relação àquilo que nós encontramos em Lucas. Mateus não se preocupa, não tem aquela preocupação tão grande em descrever os detalhes do nascimento de Jesus. Ele enfoca a reação de diferentes grupos de pessoas que chegam também, quer dizer, dessas pessoas à chegada do Messias, descrevendo Jesus como o novo Jacó, o novo Moisés e o novo Davi. Em Lucas, são os pastores, em Mateus, são os magos do Oriente que vão então visitar o menino. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem o povo, nos diz o profeta Isaías. Apesar de todas as luzes artificiais que o mundo acende para nos manter distraídos, iludidos, a verdade é que a humanidade vive momentos de grande escuridão. As guerras, a violência nas cidades, as doenças, o desemprego, a fome, o aquecimento global, a desestruturação das famílias e tantas outras realidades. Essa escuridão atinge até mesmo a nossa fé. Hoje, fala-se de um eclipse de Deus, uma espécie de sentimento de ausência de Deus, de um grande silêncio por parte de Deus. Um silêncio que leva muitos ao abandono da fé e à desistência em buscá-lo. Não são poucas as pessoas em cujo coração se apagou a luz da fé. Mas o nascimento de Jesus foi o cumprimento também da profecia de Isaías, quando diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. De fato, no dia de Natal, ouvimos o Evangelho afirmar que Jesus é a luz da verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano.
que é aquele texto que está no prólogo do Evangelho de João. E, no entanto, essa luz ainda não chegou a todas as pessoas, além do fato de que muitos a rejeitam por terem se habituado a viver na escuridão. A festa que celebramos hoje fala da manifestação de Jesus a todos os povos, luz do mundo. Se é verdade que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, também é verdade que aqueles que escolhem a verdade do Evangelho são referidas essas palavras. Sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Também palavras do profeta Isaías. Se ao longo do seu ministério Jesus foi, então, rejeitado por muitos do seu povo, ou seja, os judeus, ele foi reconhecido e acolhido como Salvador por muitos pagãos, e aqui representados pelos magos do Oriente. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos são a imagem de cada um de nós, quando perguntamos por Deus. Quando nos sentimos mergulhados numa noite escura que parece nunca terminar. E de repente, do meio da noite escura surge uma pequena luz, um pequeno sinal de que Deus está conosco e também nos convida a caminhar, a buscar, a nos mover. Esses magos nos ensinam que as perguntas são muito importantes, pois somente quem leva a sério as perguntas de sua alma se coloca na busca da verdade. Somente quem está insatisfeito com a escuridão sai em busca da luz. Mas onde está Deus? Onde encontrar aquele que é a verdadeira luz? Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira, nos dizia Santo Agostinho. O caminho para encontrar aquele que é a luz da verdade passa pela escuridão da nossa própria alma. Assim como Jacó, somente quando ficamos sozinhos conosco mesmos, somente quando paramos de fugir de nós mesmos e das nossas perguntas e travamos uma sofrida luta com Deus no meio da nossa noite escura, é que finalmente encontramos a verdade que nos liberta. Os magos só encontraram Jesus porque foram persistentes em sua busca. Foram fiéis ao caminho indicado pela estrela. Essa mesma estrela serve de questionamento para nós. Como podemos nos tornar um sinal de fé para inúmeras crianças e adolescentes, hipnotizadas pela luz da tela do próprio celular, do seu smartphone, cuja vida espiritual está atrofiada pela falta de cultivo? Como podemos ser luz para tantas pessoas que convivem conosco e se mostram, então, avessas à nossa igreja e ao nosso cristianismo, e ao próprio cristianismo? A luz dessa estrela nos ensina que a luz do nosso testemunho cristão precisa sair de dentro das nossas igrejas e chegar àqueles que estão nas periferias existenciais. Aqueles que se encontram doentes, desempregados, as famílias em conflitos, as crianças expostas à violência e a abusos, aos adolescentes e jovens dependentes químicos e tantas outras realidades que vivem.
O Evangelho de hoje nos convida como igreja a prestar atenção às perguntas das pessoas, a ouvir suas inquietações, sua insatisfação, sua angústia. Alguns teólogos já afirmaram que nós, enquanto igreja, estamos dando respostas às perguntas que as pessoas não nos fazem, ao mesmo tempo em que não queremos ouvir. Não queremos nos deixar questionar por suas perguntas. Jesus nos provoca a sair debaixo da luz artificial das nossas falsas seguranças religiosas e ir então com Ele aonde quer que exista alguém na escuridão da sua desorientação, alguém que esteja lutando com Deus na noite escura da sua fé, alguém que teve a coragem de levar a sério a inquietação da sua alma, a insatisfação do seu coração. Se não fizermos isso enquanto igreja, teremos perdido o sentido da nossa própria missão. Finalmente, quando encontraram Jesus, os magos tiveram duas atitudes: o adoraram e ofereceram presentes. Adorar significa, antes de tudo, respeitar Deus, colocar-se humildemente diante da sua presença misteriosa. Não apropriar-se dele como se fosse um objeto sagrado que pudéssemos usar a nosso favor. Adorar significa dar menos espaço às palavras e mais ao silêncio em nossa oração. Significa desarmar-se, substituindo o medo pela confiança, permitindo que Deus possa tomar posse de nós e nos inundar com a sua graça, que tudo transforma. E vejam que depois de adorar Jesus, os magos abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. E como eu disse lá no início, o ouro, na verdade, essa riqueza visível, representa aquilo que temos. O incenso invisível, como Deus, representa aquilo que desejamos. A mirra, o bálsamo que cura as feridas e preserva da corrupção, representa aquilo que somos, pessoas expostas à dor e à morte, que ao oferecer a Deus diariamente aquilo que temos, desejamos e somos como pessoa. Nós que somos, nos tornamos um presente para a humanidade, convidando cada pessoa a oferecer a Deus o presente do seu tempo para a oração diária, o presente do seu esforço em viver na justiça e na santidade, o presente da sua renúncia a tudo aquilo que desagrada a Deus e do seu sacrifício em viver segundo o Evangelho de seu Filho Jesus. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco então na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o caminho dos magos do Oriente a Jerusalém e dali a Belém. Peço aquilo que quero, encontrar o onde foi gerado o Senhor, e peço ajuda a Maria e também a José. E buscando tirar proveito, contemplo, refazendo o caminho dos magos, notando algumas coisas. A estrela, os desejos que movem a busca da razão, a chegada a Jerusalém, a razão que leva à fé, as indicações dos escribas, a escritura que nos oferece nova luz, também a razão. Belém, de ti sairá o rei. A atitude de Herodes e dos sacerdotes e escribas e a grande alegria. Na casa viram o menino, adoraram, ofereceram os dons e partiram. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.